Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre luminosidade, mas o meu foco dessa luminosidade tem calor, gente. O meu foco vai ser luminosidade artificial ou natural. Quais são as vantagens e desvantagens dos dois? Aqui da Lisa. Daqui a pouco aparece a Zoe, tá? Minha princesinha, caçulinha. Então, eu gostaria de falar sobre talvez alguns mitos aqui no Brasil. Por quê? Porque no Brasil temos a vantagem de não ter, por exemplo, a grande diferença de número de horas entre o dia e a noite de uma estação para outra. Tem diferença? Quanto mais ao sul do Brasil, maiores as diferenças, tá? Porque tem maiores diferenças também nas temperaturas nas estações do ano. O inverno, por exemplo, quanto mais ao sul, mais frio se sente, mas também tem a temperatura extrema no calor. Eu fico ouvindo uma pessoa que tem canal também, que é a Maria, ela falando sobre como lá é úmido, e ela está no Rio Grande do Sul e eu estou em São Paulo, uma região menos quente, como lá é úmido normalmente no decorrer do ano, e aqui também. Porém, para ela, agora no verão tá seco, enquanto aqui tá super úmido. E tem até folhas amarelando nas minhas plantas por causa desse excesso de umidade. E eu tenho que tomar cuidado com cochonilha por causa do excesso de umidade junto com o calor. Já ela tá tendo dificuldade com ácaros. Mais uma coisa que ajuda muito a prevenir isso é a luminosidade solar batendo nelas, no caso das cochonilhas e várias outras pragas. O ácaro não, ele gosta do calor seco, por isso que ela está tendo problema com ácaros. Eu com cochonilha, porque elas gostam de calor úmido. Quando vocês têm sol incidindo na planta, tem pragas que não vêm. Outra que não gostam de muito calor, gostam de um sombreado, sabe? Que é o caso da cochonilha, por exemplo, diminui a quantidade. A minha irmã estava com umas pragas, que eu não sei o nome, em outra planta. Falei pra ela, deixa no sol, porque essa planta gosta de sol. Deixa no sol que você vai ver que vai diminuir o número de pragas. Por quê, gente? A luminosidade solar adequada faz a planta ficar mais saudável. Ela precisa do ambiente natural adequado para que ela seja saudável e dê folhas bonitas, flores. Claro que tem o adubo, que eu já falei para vocês recentemente. O adubo é essencial, porque depois de, sei lá, 1, 2 anos na sua casa, dando flores lindas, sem adubada, no terceiro ano já tem menos, no quarto já está mirrada. Sem luminosidade solar, ou luminosidade adequada, que não precisa ser solar, necessariamente solar, bastante luminosidade adequada, se não tiver, as folhas começam a ficar muito alongadas, estioladas. Eu fiz esse vídeo ano passado, tá? Fiz. Só que eu deletei. Eu deletei porque eu estava muito brava com uma cidadã que começou a me atormentar porque ela tinha comprado um monte de luzes artificiais, ficou irritada porque teve que atacar o mensageiro, sabe aquela expressão? Não mate o mensageiro. Então, ela tentou matar o mensageiro. Porque eu falei que a luminosidade artificial não substituiria a solar e que ela só teria flores uma vez ao ano, no auge da floração daquela planta, o que inclui a Phalaenopsis. Ela não gostou, ficou brava, não queria que eu postasse o seguinte falando sobre isso, porque eu só tinha dado uma leve, assim, dica sobre. Aí ela não queria o vídeo só sobre isso. Aí eu vou deletar porque eu tô muito irritada. Então eu vou demonstrar isso no vídeo. Gente, não é porque eu não tenho luminosidade artificial que eu não pesquisei muito
muito, porque eu pensei em ter luminosidade artificial. Por quê? Porque eu tenho, tem muita luminosidade aqui dentro, porém eu não tenho a solar durante 2 a 3 meses ao ano dentro de casa. Então as que estão fora me dão flores, só que as phalaenopsis eu tenho que tomar cuidado, porque nesse tempo que bate sol, tem um bom período que bate sol demais para elas ficarem lá fora. Então eu encontrei um cantinho que dá, que elas estão bem, mas eu não posso exagerar nas phalaenopsis lá fora, porque a luminosidade muda o ano inteiro. E agora, no período mais quente, tem menos. Então as minhas plantas lá fora não queimam, gosto do cantinho e tal. Mas dentro de casa, eu, na santa ignorância, achei que a luminosidade solar artificial fosse substituir a solar. E não é o caso. Eu pesquisei muito, assisti muitos vídeos de pessoas que moram fora, que têm luminosidade solar artificial, porque não podem ter as plantas fora. A própria Maria tem um espaço que ela fez com luminosidade artificial para poder acomodar as plantas dela, porque elas passam muito frio e queimam no inverno. Gente, isso é para quem quer ter uma coleção, porque se vocês querem aproveitar só o que vocês têm, então, no caso, seria deixar no ambiente externo, com proteções nas laterais, que seria um plástico transparente, que vocês pudessem baixar no frio, porém com um teto que não caia chuva também, que seria tipo uma coisa translúcida, tem que ver a temperatura, se não vai, eu falei recentemente, se não vai esquentar muito no verão. Aí, mas o que vocês podem fazer? Deixar mais alto, os muros ainda terem, né, certo, para ser arejado ainda. E daí, nesse momento que esquenta muito, vocês não vão pôr as proteções na lateral. Isso é para quem quer pôr do lado de fora e faz muito frio. Por quê? Porque se não pode fazer isso do lado de fora e faz uma área interna com luminosidade artificial, vocês vão ter, se com muita luminosidade artificial, que esquenta demais no verão, nesse ambiente fechado, com a luminosidade artificial, que vai esquentar mais. Mas no exterior, engraçado, isso no Brasil, que eu ouvi no Brasil, porque as pessoas no exterior, que tem essas luzes, tem luzes que tem uma variedade enorme, porque é mais comum lá, então eles têm uma oferta maior, uma vasta composição de cores necessária. Eles evitam as luzes UV, não traz nada de benéfico. A luz não pode esquentar, tem que estar numa altura que não queime a folha, que não esquente a folha. E essas pessoas têm prateleiras e prateleiras cheias de orquídeas. E essa luz artificial, aí o que acontece? As folhas delas estão sempre impecáveis, sem nenhuma queimadura, nem o bicho que come. Porém, tem sim a possibilidade de ter, por exemplo, cochonilha. Isso não cai nunca. Por quê? Se o lugar é úmido, quentinho, convidativo, vai ter cochonilha, especialmente se o local não é arejado. Tem que circular o ar. A própria Maria, eu não lembro agora. Se vocês quiserem saber, eu ponho o link agora não. Eu ponho o link, talvez já esteja aí, do perfil dela no Facebook. No Facebook não, gente, a minha memória tá boa hoje. No YouTube. Então, ela tem um local, tem luzes artificiais. No verão ela tem que desligar de dia, senão esquenta muito. Aí ela põe ventilador, aí ela põe bacias de água. Se vocês fizessem isso fora, por exemplo, se o ambiente fora não congela, vocês podem, no caso, regar o piso e vai evaporar naturalmente. É o que eu faço aqui. Agora, quando é muito úmido, eu não tenho como controlar o excesso de umidade. É horrível, sinceramente, até pra mim, que eu passo mais calor. Eu prefiro poder aumentar a umidade, isso dá pra fazer. Então, voltando à luz artificial. Então, a desvantagem da luz artificial é que ela não substitui o sol. Então, com isso,
ela não faz com que a planta de vocês, que possa vir a dar flores mais de uma vez ao ano, dê. Tem variações entre Phalaenopsis, tá? Tem umas que precisam de menos luminosidade solar direta do que outras, então talvez com a luz artificial essa dê mais certo do que as outras, mas essas pessoas que moram no exterior que precisam ter esse ambiente fechado o ano inteiro, elas têm vários tipos de Phalaenopsis. Mas claro que tem aquelas que precisam do calor o ano inteiro, que talvez para quem tem frio, estação de frio no decorrer do ano, talvez para essa pessoa seja mais difícil, porque aí é mais difícil de controlar a temperatura ambiente, porque lugares frios a temperatura vai cair abaixo de 20 graus e são plantas, no caso das orquídeas é uma minoria, mas precisam de temperaturas acima de 20 graus. As vandas gostam de temperaturas até no máximo 30 e que não esfrie muito também. É um caso de plantas que gostam de temperaturas mais, assim, não digo estáveis, mas com menos diferença do que, por exemplo, as Phalaenopsis. As Phalaenopsis precisa cair pelo menos até 20, 21 graus e de dia um pouco mais quente para dar floração, no caso dessas, tá? Então, aqui no Brasil, elas dão flores, o auge da floração delas, aqui no Brasil. No exterior vai depender de quando isso acontece, essas diferenças de temperatura. É no inverno, outono e inverno, tá? Então vocês precisam descobrir quanta de diferença de temperatura, qual temperatura é necessária para dar flores, etc. Então a desvantagem é essa, vocês com a luminosidade artificial não vão ter o sol batendo nelas, portanto vão florescer muito provavelmente, na maioria das vezes, uma vez ao ano. Até entre as Phalaenopsis tem diferença. Uma mini, ela dá mais flores, ela demora menos a formar a haste floral, então ela, porque ela é menor, né, faz sentido, então ela pode dar talvez flores mais facilmente com luz artificial do que uma maior, mas não é só isso a variável, a cor da folha, vocês já sabem, eu já falei, as Phalaenopsis com a parte de baixo mais escura, ela tem uma probabilidade de dar mais flores com menos luminosidade solar direta. Então talvez dê mais certo para vocês que tem luz artificial. Gente, eu não estou deletando a possibilidade. Eu não coloquei porque eu descobri por muita pesquisa, através de muitas pesquisas, que aqui não ia adiantar nada, porque eu tenho muita luminosidade geral. Solar direta eu não tenho durante 2, 3 meses. Então não iria ganhar nada com isso, ao menos que o meu ambiente ficasse escuro, uma luz baixa em algum momento do ano, que não é o caso. Então eu não tenho necessidade disso. Iria aquecer até mais o meu ambiente. Não é o que eu quero. Eu estou com calor, eu estou com o ventilador ligado. Então, como eu tenho muita luminosidade, eu não preciso de luz artificial, mas eu pesquisei muito. A vantagem da luz artificial é que a planta fica mais bonita, mais saudável. Enquanto fora, ela pode sofrer ataque de pragas, chuva, excesso de chuva, por exemplo, que amarela as folhas. Isso vocês não vão ter se vocês souberem como controlar a regra. Se vocês exagerarem na regra, isso vai acontecer sem estar lá fora. Qual é a vantagem também? Se as plantas não estiverem muito aglomeradas e com boa ventilação, vai ter menos pragas. Porém, lá fora, para mim, não tem tantas pragas assim. Eu tenho que ficar de olho, do mesmo jeito que eu tenho que ficar de olho dentro. O que vocês têm que fazer? Olhar as plantas, não baixa a guarda. Naquele momento que vocês vão adubar, lá fora pode fazer adubação foliar, aqui dentro eu não faço, e não faz diferença, que eu falei recentemente, mas lá fora elas têm a vantagem de serem limpas mais vezes, né? Essas eu também tenho que olhar se tem praga, mas aqui dentro dá mais no meu caso. E olha que tá circulando ar.
mas não tem vento. Então, cada um vai ter que enfrentar uma coisa, tá? Luminosidade solar tem mais vantagens para mim do que desvantagens, mas para algumas pessoas é mais vantajoso ter luminosidade artificial. Mas pesquisem qual, porque tem diferença. Aí vocês colocam uma luz artificial que não vai passar os raios que a planta precisa, então não vai ser eficaz. Pesquisem muito sobre qual é o tipo de luz, e não só em canais brasileiros, se vocês entenderem outros idiomas, gente, porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, não tem essa necessidade, e tem muito pouca oferta nessa área. Eu procurei, é muito pouca variedade. Enquanto quando eu ouço as pessoas do exterior falando, elas têm uma variedade imensa, então elas têm que pensar bem qual que elas vão escolher, com qual cores, né, de luz tem misturada, porque uma coisa estimula uma coisa, outra estimula outra, sem UV, extensão, tamanho, a estrutura, eles falam de muita coisa que não se fala no Brasil, porque tem poucas pessoas que precisam. O importante no Brasil é proteger a planta no caso de frio em excesso, chuva em excesso, área externa. E é isso aí, pessoal. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, porque já faz tempo que eu anotei tudo, já joguei fora as minhas anotações para não esquecer de nada. Pensem bem antes, analisem bem o ambiente para ver se vai valer a pena fazer esse investimento, porque a conta de luz de vocês vai dobrar se vocês tiverem um monte de plantas, como a Maria tem, que é maravilhoso aquele espaço dela, vai dobrar a conta de luz, pessoal. Então, cuidado com quanta luminosidade vocês vão precisar em cada planta, senão vocês vão ter várias estiolando, tá? É isso aí. Eu espero ter ajudado mais um pouquinho. Qualquer dúvida, sem ser ataque como comentário, que não adianta nada, não vai mudar o que eu faço, pelo contrário. Então, assim, deixem um comentário construtivo, no qual eu possa analisar a dúvida de vocês, talvez falar mais um pouco, ou falar de novo, porque sempre tem alguém que acaba de chegar. E leiam a descrição do vídeo, lá eu sempre coloco dicas de vídeos para vocês, o que eu usei no replante, por exemplo. Eu sempre falo de adubação em replante, sempre. Se eu esqueci de falar alguma coisa sobre um vídeo, pode ter certeza que em todos os outros tem, porque foi uma exceção, tá? Então, a minha princesa Zoe vai dando tchau pra vocês. Demorei a ver que ela tava aqui, eu poderia ter posto o vaso do outro lado pra ela aparecer mais, porque eu tinha deixado espaço pra quando ela deita no chão. Já deve chover ou não, porque tá assim há dias querendo chover e não chove, mas tá aquele bafo de chuva, porque deu uma trégua, né, a chuva. Mas eu tenho várias folhas que amarelaram por causa dela. Então, tomem cuidado com excesso de umidade. É pior que falta, vocês dão um jeito, arruma, né? Tchau aqui. Na parte da Zoe, ó, trovão, vai chover mesmo. E aqui a Lisa, que gosta de dormir coberta mesmo no calor. Se cuidam, hein? Curtam o vídeo, por favor.